O milionário fica chocado ao ver mendiga negra encontrar seu cachorro perdido na fazenda. A manchete estourou como um foguete em meio a um dia comum. Em um bairro carente, onde as casas se amontoavam e a poeira cobria os sonhos, Isabela e sua mãe, Dona Rosa, caminhavam juntas. A garotinha tinha apenas 12 anos, mas os olhos dela brilhavam como estrelas em uma noite escura. Para elas, cada dia era uma batalha contra a escassez, mas naquele instante, um destino surpreendente se aproximava. Enquanto cruzavam uma área isolada da cidade, Isabela ouviu um choro suave. Curiosa, decidiu investigar. Ali, entre as folhas secas e restos de lixo, um cachorro lindo, de pelo dourado, tremia de medo. Era Dourado, o cachorro do milionário Eduardo Mendes, perdido e abandonado em um lugar que parecia o fim do mundo. O que Isabela não sabia era que encontrar aquele cachorro mudaria tudo nas vidas delas. "O que você está fazendo aqui, fofinho?" ela perguntou, ajoelhando-se ao lado do cachorro. Sem pensar, ela pegou o Dourado nos braços e, mesmo sem ter muito para oferecer, correu para casa, onde prometeu cuidar dele. As semanas seguintes foram mágico. Isabela dividiu sua comida escassa com o cachorro. Alimentava Dourado como se fosse um rei e criaram um laço forte. As risadas e brincadeiras no quintal eram um bálsamo em meio à dureza da vida. Mas então, tudo mudou. Em um dia qualquer, ao passar em frente a uma banca, Isabela avistou um grande cartaz. Recompensa de R$ 50 mil pelo cachorro perdido de Eduardo Mendes. O dinheiro parecia brilhar como ouro. A tentação a abraçou com força. Aquela quantia poderia transformar suas vidas, tirar Dona Rosa da dificuldade e fazer com que seus sonhos se tornassem realidade. Porém, no canto do seu coração, a lealdade a Dourado a fazia hesitar. Ele não era apenas um cachorro, ele era sua família, seu amigo confidente. O que ela deveria fazer? A conversação envolveu Dona Rosa e também seu Antônio, um vizinho que sempre tinha algo sábio a dizer. "Isabela, o que é mais valioso?" ele perguntou, as rugas em sua face se aprofundando. "Uma vida de conforto, ou a amizade sincera que construíste?" As palavras dele ecoavam em sua mente, e a pressão aumentava. Finalmente a decisão foi tomada. Com o coração pesado e os olhos marejados, Isabela decidiu devolver Dourado a Eduardo. Ao entregar o cachorro, a emoção tomou conta. O milionário, ao saber como Isabela cuidou bem de seu amigo, teve uma reação inesperada. "Vi como você tratou Dourado com tanto carinho. Por isso, quero recompensar sua bondade", disse ele, oferecendo um emprego a Dona Rosa e uma vaga em uma escola de qualidade para Isabela. As novas oportunidades surgiam como flores na primavera. Mas um novo mundo também trazia novos desafios. Isabela, entre esperanças e medos, se questionava: teria mesmo mudado o destino delas? E, principalmente, como enfrentariam as barreiras sociais que ainda persistiam? A história apenas começava, e a incerteza permeava o ar, deixando a certeza de que a jornada estava longe de terminar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela não conseguia dormir. A promessa de um novo começo, com sua mãe trabalhando e ela tendo a chance de estudar, dançava em sua mente como um sonho distante. O que havia reservado o futuro para elas? Isso martelava em sua cabeça. Na manhã seguinte, ela decidiu ir visitar Dourado na casa de Eduardo Mendes. Queria ver, mesmo que por um momento, seu amigo. Tagarelando como se não houvesse um mundo lá fora, a pequena garotinha respirava aliviada. Quando chegou na mansão, avistou Dourado correndo pelo jardim imenso, e seu coração deu um nó. Não era só um cachorro perdido. Ele tinha uma vida e estava seguro agora. Mas o sentimento de saudade doía como uma ferida aberta. Eduardo se aproximou com um sorriso, mas Isabela percebeu que algo não estava certo. Havia um brilho estranho em seus olhos. Algo nela se inquietou. Dourado parece feliz aqui, não é? Disse ele, meio que jogando a conversa. Fico feliz por você e sua mãe terem retornado à nossa vida. O tom de sua voz tinha um subtexto que espremeu Isabela. O que ele queria dizer com isso? Conforme conversavam, a campainha da mansão tocou, ecoando pelo saguão opulento. Eduardo foi até a porta, e ao abrir, um homem de terno escuro adentrou rapidamente. Precisamos conversar, Eduardo. É urgente. O receio saltou no olhar de Eduardo, e sua expressão ensombreceu. Ele afastou um pouco Isabela, e os dois começaram a sussurrar. Mas Isabela pôde ouvir algumas palavras soltas. Dívida, perigo, jogo perigoso. O coração de Isabela disparou. O que estava acontecendo? E enquanto a curiosidade a consumia, Dourado correu até ela, como se sentisse sua angústia. Isabela acariciou seu pelo quentinho, tentando manter a calma. Mas a tensão na sala aumentava a cada instante. Em um momento, o homem virou-se para Isabela. Você é a garota que encontrou Dourado? Precisamos saber o que você sabe sobre a situação. O olhar dele era penetrante, e Isabela se sentiu exposta. O que eles queriam dela? Eduardo, percebendo a tensão, tentou acalmar a situação. É só uma conversa, não a preocupe. Mas Isabela, você precisa entender que Dourado está envolvido em algo muito maior e mais complicado do que parece. O que poderia ser tão complexo envolvendo um simples cachorro? Naquele instante, algo chocante aconteceu. O homem interno sacou do bolso um pequeno pendrive. Seu pai estava prestes a revelar a verdade sobre ele e Dourado. Mas ele não conseguiu. Isabela ficou paralisada. Pai? Ela nunca conheceu o pai. Qual verdade era essa? O que Dourado poderia ter a ver com isso? A sala ficou em silêncio. Um fio de tensão pairava no ar. E Isabela, entre assustada e confusa, sentiu sua cabeça girar. O que mais ela não sabia? O que seu pai tinha a ver com aquele cachorro? E que perigos cercavam a vida de Eduardo? Dourado manteve-se ao lado dela, suas patas firmes no chão, como se soubesse que uma tempestade se aproximava. Isabela olhou nos olhos do cachorro, um porto seguro no meio da confusão. Me diga a verdade! Ela gritou para Eduardo, a frustração e o medo tomando conta dela. Mas ele apenas ficou em silêncio, um peso em sua expressão, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando em torno dele. E com isso, a história deu uma guinada insana. Agora, o que era uma simples amizade entre uma menina e um cachorro se tornava uma teia de segredos e mistérios. Mas qual seria o próximo passo? Isabela assumiria a coragem de enfrentar a verdade, mesmo que ela se escondesse nas sombras de seu passado. Isabela olhou nos olhos de Dourado, confusa e tensa. A revelação do homem de terno a paralisara. Uma sombra de incerteza envolvia tudo ao seu redor. Por que seu pai? O que ele tinha a ver com Dourado?
O que Eduardo estava escondendo? Sua mente girava, cheia de perguntas sem respostas. O silêncio opressivo na sala foi interrompido por um grito estrondoso vindo de fora. Era um barulho ensurdecedor. Parecia uma explosão. Isabela e Eduardo trocaram olhares assustados. O homem interno imediatamente se virou, sua expressão agora uma mistura de medo e determinação. "Precisamos nos esconder", ele gritou, puxando Eduardo pelo braço. Isabela hesitou, mas Dourado, ao seu lado, rosnou levemente, como se sentisse a urgência da situação. Ignorando o que acontecia, ela gritou: "O que era a máfia?" Ele disse, ofegante. "Eles descobriram que Dourado está aqui." O coração de Isabela disparou. Máfia? O que Dourado tinha a ver com tudo isso? Eduardo continuou. "Seu pai fez inimigos antes de desaparecer. E agora eles querem Dourado porque ele guarda um segredo perigoso." Os olhos de Isabela se alargaram. Dourado não era um cachorro qualquer. Ele era a chave para algo muito maior, uma conexão com o passado que nem ela sabia que existia. De repente, um som violento ecoou pela casa. Alguém estava forçando as portas. "Vamos, temos que sair agora!" gritou o homem. Isabela sentiu um tremor nas mãos. O que ela deveria fazer? Antes que pudesse pensar, a porta da sala se abriu com uma brutalidade impressionante. 3 homens entraram, seus rostos cobertos por máscaras. Eles avançaram, armados e ameaçadores. "Cadê o cachorro?" Um deles exigiu, sua voz grave ressoando como um eco no espaço. A sala estava cheia de tensão. Medo e adrenalina correndo nas veias de Isabela. Eduardo fez uma tentativa desesperada de protegê-los. "Ele não está aqui. Venham, eu posso ajudar vocês." Mas a fraqueza em sua voz era evidente. O homem de terno se posicionou à frente de Isabela, como se pudesse deter a tempestade que se aproximava. "Você não sabe com quem está lidando", ele disse, a voz tremendo. E então, em um movimento brusco, um dos homens apontou a arma para Eduardo. "Você tem 2 segundos para nos dizer onde está o cachorro, ou..." As palavras se perderam na explosão que se seguiu. Um tiro. O eco reverberou como um lamento. O coração de Isabela parou por um instante. Ela viu Eduardo se afundar no chão, uma expressão de dor misturada com desespero em seu rosto. Dourado, percebendo o perigo, latiu ferozmente, servindo de proteção instintiva. Isabela percebeu que a situação estava além de qualquer conto de fadas. A nova vida que começara a vislumbrar estava desmoronando em meio ao caos. O que estava acontecendo? Porque tudo isso girava em torno de um simples cachorro. Mas antes que pudesse processar tudo, os homens começaram a procurar pelo cachorro. Um deles se aproximou, os olhos fixos em Isabela, como se percebesse a conexão entre ela e Dourado. "Você sabe algo que não deveria, não é?" ele disse, um sorriso cruel se formando em seu rosto. O que ele sabia? Que segredos prendiam a vida dela e a de Dourado. Uma nova onda de terror a invadiu. Mas em meio a tudo isso, uma voz dentro dela começou a se erguer, clamando por coragem. Dourado precisava dela. Mas antes que pudesse pensar em uma saída, outro grito ecoou pela casa. "Saia, todos vocês! O lugar vai explodir!" Uma escolha urgia por ser feita. O que Isabela faria? Defenderia Dourado e enfrentaria os homens armados? Ou se uniria a Eduardo e tentaria encontrar uma saída daquele pesadelo? O caos pulsava ao seu redor, e ao olhar para Dourado, sua lealdade era clara. Mas em um instante, tudo estava mudando novamente. E Isabela percebeu que o verdadeiro projeto por trás de tudo isso estava apenas começando a se desenrolar. Hesitar poderia custar mais do que a vida de um cachorro. Ela precisava agir e rápido. Isabela olhou nos olhos de Dourado, confusa e tensa. A revelação do homem de terno
a paralisara. Uma sombra de incerteza envolvia tudo ao seu redor. Por que seu pai? O que ele tinha a ver com Dourado? O que Eduardo estava escondendo? Sua mente girava cheia de perguntas sem respostas. O silêncio opressivo na sala foi interrompido por um grito estrondoso vindo de fora. Era um barulho ensurdecedor. Parecia uma explosão. Isabela e Eduardo trocaram olhares assustados. O homem interno imediatamente se virou. Sua expressão agora uma mistura de medo e determinação. Precisamos nos esconder, ele gritou, puxando Eduardo pelo braço. Isabela hesitou, mas Dourado ao seu lado rosnou levemente, como se sentisse a urgência da situação. Ignorando o que estava acontecendo, ela gritou, "O que está acontecendo?" Mas as palavras se perderam no caos que se desenrolava lá fora. Eduardo, pálido, puxou Isabela e Dourado para dentro, fechando a porta atrás de si com um estrondo. "É a máfia!" ele disse, ofegante. "Eles descobriram que Dourado está aqui." O coração de Isabela disparou. "Máfia? O que Dourado tinha a ver com tudo isso?" Eduardo continuou. "Seu pai fez inimigos antes de desaparecer. E agora eles querem Dourado, porque ele guarda um segredo perigoso." Os olhos de Isabela se alargaram. Dourado não era um cachorro qualquer. Ele era a chave para algo muito maior. Uma conexão com o passado que nem ela sabia que existia. De repente, um som violento ecoou pela casa. Alguém estava forçando as portas. "Vamos, temos que sair agora!" gritou o homem. Isabela sentiu um tremor nas mãos. O que ela deveria fazer? Antes que pudesse pensar, a porta da sala se abriu com uma brutalidade impressionante. 3 homens entraram, seus rostos cobertos por máscaras. Eles avançaram armados e ameaçadores. "Cadê o cachorro?" um deles exigiu, sua voz grave ressoando como um eco no espaço. A sala estava cheia de tensão, medo e adrenalina correndo nas veias de Isabela. Eduardo fez uma tentativa desesperada de protegê-los. "Ele não está aqui. Venham, eu posso ajudar vocês." Mas a fraqueza em sua voz era evidente. O homem de terno se posicionou à frente de Isabela, como se pudesse deter a tempestade que se aproximava. "Você não sabe com quem está lidando," ele disse, a voz tremendo. E então, em um movimento brusco, um dos homens apontou a arma para Eduardo. "Você tem 2 segundos para nos dizer onde está o cachorro ou..." As palavras se perderam na explosão que se seguiu. Um tiro. O eco reverberou como um lamento. O coração de Isabela parou por um instante. Ela viu Eduardo se afundar no chão, uma expressão de dor misturada com desespero em seu rosto. Dourado, percebendo o perigo, latiu ferozmente, servindo de proteção instintiva. Isabela percebeu que a situação estava além de qualquer conto de fadas. A nova vida que começara a vislumbrar estava desmoronando em meio ao caos. O que estava acontecendo? Porque tudo isso girava em torno de um simples cachorro. Mas antes que pudesse processar tudo, os homens começaram a procurar pelo cachorro. Um deles se aproximou, os olhos fixos em Isabela, como se percebesse a conexão entre ela e Dourado. "Você sabe algo que não deveria, não é?" ele disse, um sorriso cruel se formando em seu rosto. O que ele sabia? Que segredos prendiam a vida dela e a de Dourado? Uma nova onda de terror a invadiu. Mas em meio a tudo isso, uma voz dentro dela começou a se erguer, clamando por coragem. Dourado precisava dela. Mas antes que pudesse pensar em uma saída, outro grito ecoou pela casa. "Saia! Todos vocês! O lugar vai explodir!" Uma escolha urgia por ser feita. O que Isabela faria? Defenderia Dourado e enfrentaria os homens armados?
ou se uniria a Eduardo e tentaria encontrar uma saída daquele pesadelo. O caos pulsava ao seu redor, e ao olhar para Dourado, sua lealdade era clara. Mas em um instante, tudo estava mudando novamente. De repente, uma porta se abriu no fundo da sala. Era a avó de Isabela, Dona Rosa, que entrou com um olhar que misturava pavor e fúria. "Tire suas mãos da minha neta", ela gritou. Os homens se viraram, surpresos, mas antes que alguém pudesse reagir, ela puxou de dentro da bolsa um revólver, apontando diretamente para eles. O choque foi instantâneo. O rosto de Isabela se transformou em descrença. "Vovó, o que você está fazendo?" Seu coração disparava, misturando alívio e terror. Dourado latia. A tensão no ar era palpável. Mas antes que Dona Rosa pudesse dizer mais alguma coisa, um dos homens sorriu. "Você não sabe em que buraco está se metendo, sua velha." Ele disse, como se soubesse algo que todos ignoravam. E naquele instante, todas as peças começaram a se encaixar. Um filtro começou a se dissipar. Isabela lembrou-se de que nunca tinha conhecido o pai. E agora, diante de tudo isso, uma pergunta doeu em seu peito. Quem era realmente sua avó? As revelações ainda estavam prestes a serem jogadas em uma tempestade de mentiras, segredos e verdades que mesmo ela jamais imaginara. Tudo mudou em um segundo, abrindo um abismo de incerteza. O verdadeiro perigo não era o que estava à frente, mas o que sua própria família escondia. Isabela não sabia como, mas algo muito maior estava em jogo. Dourado, sua ligação com o passado, poderia ser a chave não apenas para salvar suas vidas, mas para desvendar cada mistério que envolvia sua história. E com isso, a vida dela mudaria para sempre. Isabela olhou nos olhos de Dourado, confusa e tensa. A revelação do homem de terno a paralisara. Uma sombra de incerteza envolvia tudo ao seu redor. Por que seu pai? O que ele tinha a ver com Dourado? O que Eduardo estava escondendo? Sua mente girava, cheia de perguntas sem respostas. O silêncio na sala era denso. Dona Rosa, com o revólver tremendo em suas mãos, parecia estar em um campo de batalha psicológico. O homem mascarado a encarou. Sua expressão de desafio era ameaçadora. O que aconteceria agora? Mas antes que alguém pudesse respirar fundo, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. A janela do fundo explodiu em 1000 pedaços, jogados para todos os lados. Vidros cortantes dançavam pelo ar, e um grupo de homens armados invadiu a casa como fumaça em uma tempestade. "É agora!" Um deles gritou, enquanto outros se espalhavam pela sala buscando uma presa. Isabela sentiu o coração quase parar. Os gritos de medo e o caos tomaram conta do ambiente. Eduardo, agora de pé, empurrou Isabela para longe, tentando resgatar a situação de alguma forma. "Saia! Vá! Dor!" ele gritou, mas ela ficou paralisada, presa à cena. O desconhecido se aproximou de Dona Rosa, ameaçando-a. "Deixa em paz!" Isabela gritou, mas sua voz mal se fez ouvir. E quando Dourado latiu ferozmente, agitado, algo inesperado aconteceu. O homem de terno fez um gesto sutil. Seus olhos se iluminaram de uma forma que fez a pele de Isabela arrepiar. "Eles não devem tocar no cachorro", gritou ele, sua voz agora carregada de desespero. "Se algo acontecer com Dourado, tudo estará perdido." As palavras dele soaram como um alerta, mas ninguém entendia a situação. O que Dourado tinha de tão importante? As ações intensificaram-se em uma dança de desespero. Um dos homens se aproximou no canto, a arma em punho, mas um barulho alto os interrompeu. Um carro em alta velocidade atravessou o jardim, quebrando as cercas, e logo desceu uma mulher desconhecida, com uma expressão decidida. "É hora de acabar com isso!" ela gritou, puxando um dispositivo que parecia um controle remoto.
O homem de terno arregalou os olhos, em um instante de pura incredulidade. O que você está fazendo aqui, Luísa? Não, você não pode. Mas era tarde. Ela pressionou um botão e uma explosão de fogos de artifício colorido subiu ao céu. Não, não era isso. Um corre-corre de fumaça começou a se espalhar pela casa, misturando o colorido do céu noturno com a desordem em seu interior. Os homens armados pareciam confusos, hesitantes, perdendo o foco. Isabela não sabia se aquilo era bom ou ruim. "Corre!" gritou Dona Rosa, puxando a neta e Dourado para mais perto, enquanto a fumaça as envolvia. Mas a mulher, Luísa, tinha uma expressão de medo, como se um destino sombrio a estivesse perseguindo. E foi nesse momento que a verdade se desvelou. A fumaça começou a clarear, e Isabela viu Luísa destravar o colar que usava. Com um movimento repentino, o colar se despedaçou, revelando algo que deixaria todos em estado de choque. Uma foto antiga de Isabela com seu pai ao lado de Dourado. A imagem pertencia não só a Luísa, mas parecia ser um elo perdido entre eles. "Ele era meu irmão, e Dourado?" A voz da mulher vacilou. "Ele é a chave para tudo." Um nó se formou na garganta de Isabela. As peças estavam começando a se encaixar, e o desespero tomou nova forma. O que significava tudo isso? O que Dourado escondeu e como sua família ficou entrelaçada com os eventos de maneira tão complexa? O pânico tomou conta da sala. Os homens armados estavam perdendo o controle e a casa se tornava um campo de batalha. Isabela sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, mas também uma estranha esperança. Se Luísa falava a verdade, talvez houvesse uma forma de resolver tudo, mas a verdadeira pergunta queimava em seu peito. Quem realmente era Dourado? E que segredos ainda estavam por vir? A batalha estava longe de acabar, e a queda de paredes nas famílias começava a ecoar em meio ao caos. Isabela sabia que a verdade, embora estivesse próxima, iria alterar tudo. Esse momento poderia significar vida ou morte, e ela estava prestes a descobrir. Isabela olhou nos olhos de Dourado, confusa e tensa. A revelação do homem de terno a paralisara. Uma sombra de incerteza envolvia tudo ao seu redor. Por que seu pai? O que lhe tinha a ver com Dourado? O que Eduardo estava escondendo? Sua mente girava, cheia de perguntas sem respostas. Então, súbito, tudo virou um caos. O chão tremeu com um estrondo ensurdecedor. A porta da frente se despedaçou com um golpe violento, e uma figura familiar surgiu. Era Carlos, um velho conhecido de Isabela, mas algo parecia diferente. O olhar dele estava carregado de raiva e desespero. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, avançando para o interior da casa. Dona Rosa levantou a arma, mas antes que pudesse disparar, Carlos a imobilizou num movimento rápido. "Você não entende, eles estão vindo. Temos que ir agora." O pânico na voz dele era palpável. A expressão de Isabela se transformou em confusão. "Carlos, o que você sabe?" Ele lançou um olhar aflito para Dourado. "Ele não é apenas um cachorro. Ele é o motivo de toda essa loucura." Todo o clima tenso da sala se tornou ainda mais pesado. Todos se entreolharam confusos. O que Carlos estava insinuando? Um dos homens armados aproveitou a distração e, em um movimento ousado, ele se lançou contra Isabela, empurrando-a para o lado. Eduardo tentou reagir, mas foi derrubado com brutalidade. O clima de caos se intensificou. Mas antes que a situação pudesse sair ainda mais de controle, Carlos pareceu ser tomado por uma determinação inesperada. "Fui pago para protegê-lo, Dourado", ele disse, a voz embargada. Então, ao fazer essa revelação,
Seu rosto se contorceu de dor. Eu sou o que restou de seu pai. Ele não está morto. O impacto da declaração foi como um soco no estômago de Isabela. O que ele estava dizendo? Isso não era possível. A sala estava em um silêncio chocado. Todos se viraram para Dourado, que olhava para Carlos com uma intensidade quase reconhecedora. Seu pai me contou tudo antes de seu desaparecimento. Dourado ele a chave para uma riqueza maior do que podemos imaginar. Eles querem isso. Eles estão dispostos a matar por isso. Isabela estava paralisada. O cachorro que ela tanto amava era o centro de uma luta armada e de segredos familiares obscuros. Era como se toda sua vida tivesse sido uma mentira. Dourado não era apenas um amigo. Ele era um símbolo de algo muito mais profundo. Uma conexão com um passado que ela nem sabia que existia. A tensão aumentou novamente quando outro grupo de homens armados invadiu a casa. Gritos e empurrões misturavam-se ao caos. Isabela, pegando Dourado em seus braços, olhou para Carlos. "O que vamos fazer?" Sua voz tremia. A resposta dele foi interrompida por um som ensurdecedor. Uma explosão. As paredes da casa tremeram. Tela de fumaça envolveu todos, e os homens gritaram em desespero. "O lugar vai desmoronar! Corra!" Carlos gritou, puxando Isabela pela mão. Num instante, tudo mudou. A verdade que Carlos revelou tinha rompido a realidade dela. Agora, Isabela não apenas precisava salvar Dourado, mas também entender o legado que ele representava. Que segredos estavam escondidos e como sua própria vida estava prestes a mudar para sempre. O futuro era incerto, mas uma coisa estava clara: a caçada não era apenas sobre um cachorro. Era sobre a sobrevivência e a herança que os mantinha presos em um labirinto de mentiras. Agora, mais do que nunca, Isabela sabia que seu coração pulsava por respostas. Isabela olhou nos olhos de Dourado, confusa e tensa. A revelação do homem de terno a paralisara. Uma sombra de incerteza envolvia tudo ao seu redor. O que Carlos estava insinuando? Seu pai, que nunca conheceu, estava vivo? A sala estava em um silêncio chocante. O pânico crescia enquanto as sombras da verdade ameaçavam engolir tudo. "Precisamos sair", Carlos insistiu, puxando Isabela pela mão. Sem pensar, ela se virou para Dourado, que a olhava com ternura, como se soubesse que o caos estava apenas começando. Envolveram-se em sussurros rápidos, cada som entrelaçando-se com o clamor do perigo que se aproximava. A fumaça da explosão se espalhava, opaca e sufocante. O gutural dos gritos ecoava da sala em meio à confusão. Isabela sentiu seu coração disparar enquanto corria, seguindo Carlos pela saída. Dona Rosa foi atrás, o revólver em mãos, mas o medo a tornava hesitante. "Carlos, o que você sabe realmente?" O tom dela estava carregado de desespero. A tensão se tornava insuportável. Os homens mascarados a essa altura estavam dispersos, atordoados pela fumaça e pelo barulho, mas o perigo ainda persistia. "Vá para a saída, agora!" gritou Carlos, a voz percorrendo a sala como uma flecha. Isabela e Dona Rosa correram, mas quando estavam quase na porta, tudo aconteceu. Um som metálico e ensurdecedor cortou o ar, e uma pane elétrica fez as luzes falharem. O tempo parecia congelar. Os tiros ressoavam, mas a cena ficou em câmera lenta. Uma sombra se moveu rapidamente. Uma mão prendeu Dona Rosa, puxando-a para longe de Isabela. "Não!" Isabela gritou. A imagem da avó sendo levada
Era um pesadelo morando em sua mente. Aquele homem estava em pé, uma expressão de triunfo na face. E então Carlos se virou. Desculpe, eu não sabia que iria acabar assim. As palavras saíam entrecortadas e o medo se mostrava evidente em seus olhos. Você me traiu. A sinceridade em sua voz quebrava a imagem que Isabela tinha do velho amigo. E quando Carlos olhou para ela, tudo mudou de novo. Um brilho de reconhecimento passou por seu olhar. Eu não tive escolha, Isabela. Eles estão a um passo de descobrir a verdade sobre você e Dourado. Então aconteceu. Uma explosão mais forte ecoou na casa. A parede à direita de Isabela estava ruindo. A casa, que a acolhera tantas vezes, estava se desmoronando. O que estava acontecendo? O que Carlos tinha a ver com tudo isso? Os segredos começaram a ser revelados em fragmentos, e a linha entre amigo e inimigo torna-se indistinta. E então, o inesperado, o colar de Luísa, que estava caindo na poeira, começou a brilhar. Era como se tivesse vida própria. Ela se lembrou da foto que viu, Dourado ao lado de seu pai. Naquele instante, uma explosão de luz irrompeu, mais intensa que o sol. A fumaça foi expelida e a luz iluminou a sala como um farol. E a grande reviravolta. Carlos estava mentindo. Ele não era o amigo que ela pensava. Ele era um agente duplo. O luar revelou uma tatuagem em seu pulso, um símbolo de um grupo clandestino que estava à procura de Dourado e do que ele guardava. E a parte mais chocante, ele era o responsável por sua família estar em perigo. Ele queria usar Dourado para se vingar. Isabela ficou paralisada. A casa ruía ao seu redor, mas sua mente girava. Ela não poderia acreditar que tudo o que conhecia estava se desmoronando. Todos os momentos em que confiou em Carlos, todas as histórias que ele contou, tudo era uma farsa. Desculpe, mas é impossível voltar atrás. O tempo está se esgotando, sussurrou Carlos, antes de desaparecer na fumaça, como um espectro. Dourado pulou para perto de Isabela, tentando confortá-la, mas a nova realidade a esmagava como uma tempestade. O que ela faria agora? Em quem ela poderia confiar? A luz se apagou como um interruptor, mergulhando a sala na escuridão novamente. Isabela contou com Dourado, mas os perigos estavam ao virar da esquina. A verdade estava mais próxima, mas as consequências poderiam ser mortais. "A porta! Temos que sair!" gritou Dona Rosa. Mas para onde? E como escapar daquela teia de mentiras que Carlos havia deixado? A luta estava apenas começando, e as respostas estavam mais distantes do que nunca. Isabela sentiu a pressão subindo, enquanto a fumaça a envolvia. O caos ecoava em seus ouvidos, a imagem da avó sendo arrastada a forçar um grito desesperado presa em sua garganta. "Dona Rosa!" O temor preenchia seu peito. Com Dourado ao seu lado, ela queria correr, mas o pânico a paralisava. Carlos estava desaparecendo entre as sombras, e tudo parecia um pesadelo sem fim, quando um estrondo repentino a fez olhar para trás. A parede da sala desmoronou em uma nuvem de poeira e escombros. Um rastro contínuo de fumaça cinza e partículas saltando trazia a sensação de que o chão estava prestes a ceder sob seus pés. Não pode estar acontecendo." Isabela sussurrou, os olhos arregalados de choque. Mas então, na confusão, ela viu algo que fez seu coração parar. Um dos homens, aquele que havia segurado Dona Rosa, estava agora saindo das sombras. Ele jogou uma bomba de fumaça para o outro lado, fazendo a sala ficar mais caótica ainda.
E foi nesse instante que Dourado latiu ferocemente, como um alarme. Ele sabia que o pão com manteiga da vida estava prestes a queimar. Em um impulso, Isabela agarrou-o e começou a correr. Mas antes que pudessem chegar à saída, a presença de uma figura familiar a fez congelar. Isabela, eu não esperava que você se metesse nisso. A voz, embora familiar, soava estranha. Ela se virou lentamente. Era Luísa, a mulher que havia feito um confronto antes. Agora, ela trazia um semblante que mesclava alívio e apanha. Você precisa vir comigo, disse ela, gesticulando com uma mão nervosa. Com você? Isabela não podia acreditar. A quem poderia confiar? Você estava do lado deles. Foi antes, Isabela. Antes de saber a verdade. Eu não sabia que ele seria capaz de tudo isso. Meu irmão, seu pai, trouxe tanto perigo para você. A revelação a atingiu como um soco. O que ela estava dizendo? Poderia ser verdade? E quem mais escondeu essa verdade? Dourado parecia nervoso ao seu lado, latindo incessantemente. Venha! Agora! Luísa gritou, puxando-a pela mão. Um último olhar atrás, Isabela viu a confusão se intensificar. A sala estava em ruínas e o tempo tinha se esgotado. Parte dela queria resistir, mas a outra parte sabia que a saída era a única oportunidade. Na pressa, enquanto corriam pelo corredor, Luísa parou bruscamente. Sua expressão alterada. Você precisa saber. Não apenas Dourado. Sua vida toda é uma trama de segredos. Isabela sentiu seu coração afundar. As palavras da mulher ecoando em sua mente. Você é filha de um homem que não é quem você pensa que ele é. O quê? A visão de Isabela ficou turva. O que você está dizendo? A confusão a envolvia como uma névoa. Uma explosão ao fundo interrompeu tudo, fazendo a casa tremer. Não temos tempo. Luísa insistiu, puxando-a outra vez. Isabela olhou para Dourado, que parecia intenso, como se soubesse que tudo estava prestes a mudar de modo devastador. No instante em que pisaram do lado de fora, uma figura esguia apareceu. Era Carlos, com um sorriso sombrio e olhar fixo no objeto que segurava na mão. Vocês não deveriam ter saído, ele disse. E Isabela percebeu o peso de sua presença. Ele carregava uma pistola. Carlos, não! Luísa quase implorou. Mas antes que alguém pudesse reagir, ele fez algo inesperado. Apertou um botão no dispositivo em sua mão. Um som estrondoso cortou o ar e uma luz brilhante iluminou o céu. Você realmente achou que poderia fugir, Isabela. O jogo apenas começou. E em um momento, o chão sob eles começou a rachar, revelando uma caverna iluminada e cheia de sombras. Isabela ficou em estado de choque. O que estava prestes a descobrir? Os segredos que ela pensou que conhecia estavam sendo jogados no chão junto com a casa. Tudo aquilo estava além do controle dela. Carlos, rindo enquanto a terra se abria, olhou para ela, seus olhos cheios de alucinação. A verdade violenta a liberdade de todos. Seu pai era apenas o começo disso. Com o caos ao redor, Isabela percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que ela poderia imaginar. O que aqueles segredos traíram para a vida dela e de Dona Rosa? A única coisa que ela sabia era que a liberdade estava sendo arrancada de suas mãos. E os anos de mentira só estavam começando a desmoronar na mesma velocidade da casa. O que mais estava escondido? Isabela sentiu a pressão subindo enquanto a fumaça a envolvia. O caos ecoava em seus ouvidos, e a imagem da voz sendo levada a forçar um grito desesperado presa em sua garganta. Dona Rosa! O temor preenchia seu peito. Com Dourado ao seu lado, ela queria correr, mas o pânico a paralisava.
Carlos estava desaparecendo entre as sombras, e tudo parecia um pesadelo sem fim, quando um estrondo repentino a fez olhar para trás. A porta da frente se despedaçou com um golpe violento, e uma figura familiar surgiu. Era Luísa, a mulher que havia feito um confronto antes. Agora, ela trazia um semblante que mesclava alívio e pânico. "Você precisa vir comigo", disse ela, gesticulando com uma mão nervosa. "Com você?" Isabela não podia acreditar. "Você estava do lado deles." "Foi antes, Isabela. Antes de saber a verdade. Eu não sabia que ele seria capaz de tudo isso. Meu irmão, seu pai, trouxe tanto perigo para você." A revelação a atingiu como um soco. O que ela estava dizendo? Poderia ser verdade? E quem mais escondeu essa verdade? Dourado parecia nervoso ao seu lado, latindo incessantemente. "Venha, agora!" Luísa gritou, puxando a telamão. Isabela olhou para Dourado, que parecia intenso, como se soubesse que tudo estava prestes a mudar de forma devastadora. Na pressa, elas correram pelo corredor, mas quando estavam quase na saída, algo a fez parar. Um estrondo abafado ecoou, e as luzes começaram a piscar. Os homens entraram, e em meio à confusão Carlos conseguiu se desvencilhar e aparecer, com um sorriso sombrio e o olhar fixo no objeto que segurava na mão. "Vocês não deveriam ter saído", disse ele. Isabela percebeu que ele carregava uma pistola. "Carlos, não!" Luísa quase implorou. Mas antes que alguém pudesse reagir, ele fez algo inesperado. Apertou um botão no dispositivo em sua mão. Um som estrondoso cortou o ar e uma luz brilhante iluminou o céu. "Você realmente achou que poderia fugir, Isabela? O jogo apenas começou." E em um momento, o chão sob eles começou a rachar, revelando uma caverna iluminada e cheia de sombras. Isabela ficou em estado de choque. O que estava prestes a descobrir? Os segredos que ela pensou que conhecia estavam sendo jogados no chão junto com a casa. Tudo aquilo estava além do controle dela. Carlos, rindo enquanto a terra se abria, olhou para ela, seus olhos cheios de alucinação. A verdade vai violar a liberdade de todos. Seu pai era apenas o começo disso. Com o caos ao redor, Isabela percebeu que o que estava em jogo era muito mais profundo. E, de repente, Luísa se virou para Carlos, interpelando-o com um olhar intenso. "Você está errando, Carlos. É hora da verdade." Isabela sentiu a expectativa elétrica no ar. "Que verdade?" Carlos zombou. Mas Luísa não hesitou. Com uma rapidez surpreendente, ela levantou a mão, apontando para o colar que usava. O pendante, que a princípio parecia um simples adereço, começou a brilhar intensamente. Isabela esfregou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. E então, em um instante, o colar se abriu, revelando um pequeno dispositivo escondido dentro dele. Luísa apertou um botão e uma onda de luz azul iluminou o ambiente, fazendo todos ficarem estáticos. Isso é impossível." Carlos empalideceu. "Eu sei que você queria usar Dourado para celebrar sua vingança, mas a realidade é que você nunca soube o que ele realmente é." Luísa disse com firmeza. O que ela queria dizer? Isabela olhou para Dourado, que estava agitado, e depois para Carlos, cujos olhos agora estavam cheios de pânico. "O que você está escondendo, Luísa? Que realidade é essa?" "Dourado é mais do que um simples cachorro. Ele é o guardião de um legado que seu pai deixou. Um legado que pode salvar vidas ou destruí-las. E você, Isabela, é a chave para tudo isso." A sala começou a tremer, e o pânico se intensificou. Carlos olhou brevemente para Luísa. Seu rosto uma mistura de fúria e medo. "Você está mentindo. Isso não pode ser verdade." Mas então algo surpreendente aconteceu.
Um holograma surgiu da luz azul, mostrando imagens de um passado sombrio. Seu pai cercado de homens armados, uma disputa por poder e um segredo que poderia transformar tudo. As imagens contavam histórias de traições, e alguém se destacava entre eles. Uma mulher com um sorriso que Isabela reconhecia. Não, não pode ser. O choque fez seu coração falhar. A mulher no holograma era idêntica à Dona Rosa, mas mais jovem. Ela estava envolvida em tudo isso? Ela foi quem fez o pacto, Luísa revelou, olhando para Isabela com tristeza nos olhos. Isabela olhou para a avó, que estava em perigo, e então, de volta para Luísa. A realização a atingiu como um relâmpago. A verdade estava prestes a ser desvendada. Mas o que isso significaria para sua família? O que Dourado realmente representava? E como eles iriam parar Carlos? O futuro estava cercado por perigos. As respostas estavam prestes a serem reveladas, mas a confiança entre eles estava em colapso. O que aconteceria a seguir? Isabela se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A verdade exposta, a revelação sobre seu pai e o que Dourado realmente significava. Tudo isso a deixava tonta, mas a urgência da situação a forçava a agir. O holograma estava lá, exibindo um passado sombrio, e a atmosfera tremia com a tensão crescente. Sem pensar, agarrou Dourado mais firme, seu coração batendo rápido como um tambor. Precisamos sair. Vamos! Luísa gritou, puxando Isabela pela mão. O caos ao redor se intensificava, e aquelas palavras eram como um grito de salvação. A sala se tornava um labirinto de escombros e fumaça, mas contra tudo, elas continuaram correndo. Isabela olhou para trás e viu Carlos, ainda se recuperando do choque. Um misto de medo e raiva dançava em seu olhar. Ele estava perdido, preso entre seus próprios segredos e a verdade que agora estava exposta. Isabela, me escute, eu posso explicar, gritou ele. Mas a determinação de Isabela era maior, e em vez de parar, ela apenas acelerou o passo. Os homens armados se aproximavam, mas a luz azul do colar de Luísa iluminava a passagem, como um farol de esperança. A adrenalina ouçava nas veias, e a vontade de escapar era mais forte do que qualquer outro sentimento. Elas correram para o que parecia o único caminho livre. Dona Rosa aguardava na saída, a expressão dela uma combinação de alívio e preocupação. "Vocês conseguiram!" gritou, mas o tempo estava se esgotando. Antes que pudesse continuar, um barulho estrondoso ecoou e a casa começou a ruir de novo. Elas correram para fora, finalmente livres da prisão de escombros. No ar fresco da noite, Isabela respirou fundo, sentindo as lágrimas rolarem por seu rosto. Após o medo, a dor e agora um leve alívio. Elas estavam juntas, mas a batalha não acabara. Luísa rapidamente puxou Isabela e Dona Rosa para um canto seguro. "Aqui precisamos deixar isso para trás e planejar nosso próximo movimento." Dourado, ao lado delas, parecia mais que um cachorro. Ele era o elo que ligava o passado com o presente, um guardião dos segredos que podiam mudar tudo. "E agora, o que fazemos?" perguntou Isabela, a incerteza transparecendo em sua voz. Luísa olhou nos olhos, a determinação firme. "Precisamos encontrar uma forma de enfrentar Carlos e revelar a verdade ao mundo. Ele não pode continuar atirando sombras sobre nossas vidas." A coragem brotou. Isabela sabia que a batalha não seria fácil. Mas a verdade, aquele peso que antes parecia um fardo, agora era uma arma. Ela teria que lutar não apenas por sua vida,
mas pela memória do pai e pela segurança de Dourado. Enquanto olhavam para a casa, que agora era apenas uma ruína, um novo plano começava a tomar forma na mente de Isabela. Elas precisavam buscar aliados e reunir coragem para enfrentar a tempestade que se aproximava. Nós vamos lutar. Não importa o quão difícil seja, declarou ela, deixando claro que aquele embate estava apenas começando. E assim, enquanto o sol começava a raiar no horizonte, um novo capítulo se desenhava. Uma possibilidade de liberdade e, acima de tudo, o despertar de uma força que existia nas sombras. Mas o que mais estaria por vir? Quais segredos ainda estavam escondidos, prontos para serem revelados? A luta por justiça e verdade estava apenas começando. E aquela cena, as sombras e esperanças, deixava dúvidas no coração de todos. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos incríveis. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal agora.